Estamos ao vivo. E aí, pessoal, graça e paz, os abençoe a todos em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez ao vivo com o nosso estudo de sempre, toda sexta-feira, batalha espiritual, um assunto que nós estendemos aí, né, para esse bate-papo, aí juntamente com o Valdeci, mais uma vez participando conosco, marcando presença. E seja bem-vindo, Valdeci. Ô, pastor, obrigado. Graça e paz aí a todos aí, os irmãos aí. Vamos aí, hoje aí, é um prazer mais uma vez estar com vocês aí, nesse bate-papo, nessa interação aí, para junto crescermos na graça do conhecimento. Hein? Legal. Tá bom o áudio aí, pastor? E a palavra do Senhor nos diz, né, para que a gente possa, assim como a gente estava lendo, né, para que a gente possa, nós paramos no versículo de número 12, foi isso? Sim, o áudio está legal. Eu vou tirar isso aqui, que na verdade ele chega tá muito atrasado aqui para mim. Paulo Vitor, o que nós fizemos da outra vez? Chega muito, muito atrasado. Absurdo atrasado. Então, eu vou tentar... Rapaz, eu vou tentar outro meio, você. Você tá ouvindo como aí? Como que você tá ouvindo? Tá nítido, tá legal. Tá. Então eu vou deixar bem baixinho mesmo pelo notebook, porque esse aqui dá muito atraso. Você tinha parado de falar Entendi. e não tinha ainda terminado, então eu vou pegar aqui pelo notebook mesmo, deixo bem baixinho. Então, Valdeci, segura um pouquinho, hein? Se quiser fazer algum comentário, tá? Só vou postar o link aqui desse... Legal. Tá. Vou colocar aqui junto com... Vou postar o link aqui no... Fazer uma pergunta para o senhor. O senhor teve batalha espiritual hoje? Hoje? Olha, eu vou falar uma coisa para ti aqui, para gente aqui, olha, é constante. É mais fácil falar assim, você dia que não tem. O dia que não tem, fácil né? falar para a gente o dia que não tem. Isso é certo, né? Todos os dias aí a gente tem essas lutas aí, a gente que se coloca à disposição, a gente que se coloca à frente para ser usado como instrumento aí, principalmente, né? O diabo ali vem com tudo, vem com força e munição para cima da gente. A palavra de Deus diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, né? Então, a gente tem que se fortalecer aí espiritualmente e bola para frente. Verdade. E olhando para isso, o Satanás assim, ele é um sujeito que nunca desiste, né? Nunca desiste. E assim, até um tempo atrás, antes de entrar diretamente no assunto, mas já usando ali mesmo tema, um tempo atrás a gente comentando com alguns irmãos aqui a respeito de Moisés, né? O Moisés, Deus mandou ele falar com o povo, né? Mas mesmo assim, antes de Moisés ir para falar com o povo, ele já sabia que ia haver resistência da parte de Faraó. Na produção, vou pegar um copo d'água para mim. Ele já sabia ali que ia haver resistência por parte de Faraó. Então ele sabia da dificuldade. E a gente comentando assim, puxa, você iria fazer uma obra, né, que você já tivesse um não adiantado, né? Alguns até comentam, mas eu vou lá para quem então, né? Se o não já está esperando. Mas é interessante que Satanás, você vê, olha só que como ele é, como ele age, né? Mesmo sabendo da derrota dele, mesmo assim ele não desiste. Ele não desiste, até mesmo ele vai levantar, né, um povo, um grupo, para batalhar contra o Cordeiro, né, quando fala a respeito da batalha no Armagedon, né? Mas ele sabe que ele é derrotado. É o único sujeito que já foi condenado, né? O primeiro a ser condenado foi ele.
Então, o juízo já foi dado para ele, mas ele não desiste. Até o último momento ele vai estar insistindo e vai estar batendo nessa tecla, né? O sujeito né? E ele persevera mesmo, né? Não desiste de forma nenhuma. Por isso que a gente sempre comenta a respeito do... A gente estava até assistindo esses dias atrás o trabalho lá da mega produção do Edir Macedo, Gênesis, né? E a gente estava falando a respeito disso. Puxa, quanto tempo será que a serpente ali, movida por Satanás, quanto tempo será que ela tentou Eva? Né? Porque uma vez só não é possível, né? Eles estavam na eternidade e ele tinha tempo suficiente, né? Mostra o momento que ela foi tentada e já caindo, né? Já na queda, mas não a quantidade de tempo, mais ou menos, embora o tempo era parado, vamos dizer assim, porque era um tempo eterno, então também nem daria para contar tempo, né? Mas eu creio que, assim como, por exemplo, nem todo mundo é levado pela primeira palavra, mas a pessoa sempre fica na dúvida, né? E conforme o tempo vai passando, que a pessoa vai começando a se convencer. Assim, eu acredito que Eva, eu creio que deve ter, eu creio que levado um tempo para cair, mas quando caiu a queda também foi feia, né? Mas é algo assim interessante para se conversar e para se pensar. Sim, com certeza. O senhor comentou aí de Moisés, que já entrou na obra, para fazer a obra, já sabendo da recusa. E a gente vê também no ministério de Jesus, veio, se fez carne aí, habitou entre nós, e a história já estava decretada, já estava definida, né? Como seria. Ele mesmo foi rejeitado, né? E em relação àquela vez que Jesus foi levado pelo Espírito lá ao deserto, para a gente ver como que é a batalha mesmo, né? Até Jesus ali, e o diabo é insistente, cara. O diabo foi insistente naquele momento ali, com Jesus ali. Até com o próprio Jesus, ele insistiu para ver se não tirava um ganho em cima do próprio Jesus, do próprio Deus ali, né? Verdade. E sabendo quem Jesus era, né? Porque assim como o apóstolo Paulo sempre comenta a respeito disso, né? Ele tentou primeiro Adão, né, lá no Jardim do Éden, levou através de Eva, né? Ele foi induzido, levou vantagem, bom, segundo Adão, Jesus, então vai também, né? E bateu na carência também, né? Se você tem fome, se você então e acabou quebrando a cara, né? Isso é fato. Bom, mas a gente Jesus foi um exemplo, versículo, né? De número... Oi? Jesus foi um exemplo, diferente de Esaú, né, que estava com fome ali. Diferente de Esaú. Tá meio travando. Esaú é a foto, né? É o retrato do crente micro-ondas, né? Aquele que quer tudo para aquela hora e não abre mão de nada, né? O preço às vezes é caro, né? Tava com fome. Foi levado induzido pelo estômago, pelo alimento. Bom, mas então a palavra do Senhor, ela comenta com a gente. Deixa eu pegar meu retorno, volto aqui Isso, deixa eu pegar meu retorno aqui Tá. A palavra do Senhor, ela comenta com a gente, aqui, ó, na carta aos Efésios, no capítulo de número 6, né? Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, a gente parou no versículo 12, né? A gente parou no versículo 12, que diz assim, olha só. Portanto, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nossa luta é essa. Então, agora vem a seguinte questão, né? Como é que, por exemplo, aí quando ele diz, né, o portanto entra novamente aí, né? Por tudo aquilo que já foi dito,
né, nós temos que lutar, né, a nossa luta não é contra a carne, né, e nem contra o sangue. Aqui ele está falando, claro, de pessoas, né, ele está dizendo que são seres espirituais, né, e algo assim, a gente já falta nessa questão, e algo assim, eu já vi várias pessoas comentarem sobre isso, né, várias pessoas comentarem sobre isso, talvez até mesmo algumas das pessoas que estejam participando com a gente, eu creio que talvez tenha, eu não sei, dependendo da pessoa, né, por exemplo, se a pessoa ela vem de espiritismo, coisa assim, então possivelmente ela já ouviu falar sobre isso. Antes disso, olha, Deus abençoe minha irmã Vera Zanin, também minha irmã Maria Antônia Trigo, e também Davi Daniel também está conosco aqui, deixa eu ver, mais algumas pessoas, a minha internet está lentinha hoje, rapaz, pensa no negocinho lento. Também está conosco aqui Thalita, Deus abençoe, Thalita, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Dá um abraço nesse negão lindo aí, tá bom? Fala para ele que eu amo ele em Cristo, amo vocês moram no nosso coração, tá legal? E Francisco, pastor Francisco, Deus abençoe, pastor Francisco, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Olha aí o pastor Francisco, Valdir está com a gente aí, pastor Francisco, ele é esposo, né, da pastora Dalva, que veio ministrar aí no culto de mulheres, e eu creio que pode, né, Valdir, possibilidade de o pastor Francisco estar ministrando logo aí com a gente, né? Grupo de homens, é bênção, né? Com certeza, com certeza. Está aberto aí para que o pastor, eu não conheço ele ainda, mas será um prazer ter ele aí com a gente aí no culto de homens aí, todo último sábado do mês aí, será um prazer, um grande prazer estar trazendo aí esse servo do Senhor aí para estar trazendo uma palavra aí para a gente aí. Glória a Deus. E, então, tem algumas pessoas aí com a gente. Então, Deus abençoe suas vidas em nome de Jesus, tá bom? Fica à vontade, se vocês quiserem também fazer algum comentário, tá? Eu tô acompanhando aqui também pelo Facebook, pela minha página no Facebook. E, então, vocês ficam à vontade, tá bom? Qualquer comentário que vocês forem fazer, tá bom? A gente vai tá repassando aqui, tá bom? Para o Valdeci também. E fiquem à vontade. Então, como eu estava comentando, saindo aqui direto do texto, mas permanecendo no assunto, algumas pessoas, a gente falando assim a respeito de luta espiritual, né? E algumas pessoas às vezes comentam a respeito disso, perguntam, aliás, a respeito disso. Porque como se não bastasse ali os espíritos, os demônios, também há um momento da situação, né? Em que, eu não sei se alguns já ouviram dizer, eu creio que sim, eu creio que é normal, depende de como muitos ouvem, de como muitos recebem, né, ou de como o assunto chega até as pessoas, mas alguns talvez ouviram falar a respeito de viagem astral, né, viagem astral, outros, a expressão que se usa, principalmente no satanismo, se chama desdobramento, quando o espírito sai do corpo para realizar uma obra, né, se chama desdobramento. Viagem astral é a mesma coisa. Então, só que às vezes o espírito do sujeito que está sendo usado ali pelo diabo, sabe? Pelos demônios, sai do corpo e para ou torturar alguém, ou para, às vezes, até matar alguém, sabe? Mas o interessante é que, por exemplo, não dá para expulsar, por exemplo, demônio, nesse caso, espírito maligno nesse caso, porque são espíritos humanos. É interessante, porque são espíritos humanos, não espíritos malignos. Cara, e é um negócio assim, é uma estratégia toda. Se você ler, eu creio que alguém que fala o Caio Ribas fala alguma coisa a respeito disso também, e a Rebecca Brown, eu creio que, não lembro se o rugido do leão, leões que rugem, não lembro se leões que rugem, ou ele veio para libertar os cativos. Um desses dois livros comenta um pouco a respeito desse assunto aí, na linha de batalha espiritual. Mas é interessante que não é simplesmente ali espírito, um espírito maligno, mas o espírito humano é tratado de uma forma diferenciada, cara. Então, há uma maneira diferente de se encarar, né, essas coisas, há um modo diferente, porque senão a pessoa vai ficar ali mandando embora o tempo todo e, sabe? E o confronto, entre o confronto físico mesmo, sabe? O confronto físico, matéria. E não é assim, não simplesmente aquele negócio de, eu vi um vulto, tô assustado, tô arrepiado. Não, é confronto físico mesmo, as coisas acontecem. É parte para cima.
e a coisa é mais séria assim, do que pensa, né? E eu me lembro que uma vez, quando a gente foi vir para cá profundo, a gente precisava desocupar a casa para vir para cá profundo, né? Para ampliar a construção da igreja. Eu lembro que, eu estou comentando isso porque algumas pessoas estão com a gente e às vezes as pessoas desconhecem. Eu creio que uma das épocas mais difíceis, assim, na questão do mundo espiritual foi justamente essa época que a gente passou. A gente ia derrubar um lugar, né? A gente ia tirar um lugar que até anteriormente era um lugar para culto de demônios, né? Que era a casa onde eu morava, né? Onde meu avô benzia, minha avó benzia, meu pai benzia, e o negócio, os caras via coisa andando dentro de casa, a gente via vulto no casa, alguém chamando a gente lá fora, vai ver, não tem nada, não, sabe? É só aquela presença esquisita. A gente não sabia até então, sabe? Chamando mesmo pelo nome. É um negócio assim meio macabro. Né? Aí, quando a gente foi desfazer tudo isso realmente para levantar um altar de adoração, rapaz, não, até hoje as lutas assim são constantes, mas assim, naquela época eu creio que é a época mais brava que a gente teve, que a gente passou assim no mundo espiritual, a ponto de assim, praticamente nem dormir mesmo. A gente ficar assim praticamente a noite toda acordada, porque pensava em fechar o olho, já sabe, já a coisa vinha assim, tinha que repreender em nome de Jesus, mandar embora, fecha o olho de novo, daqui a pouco, sabe, o tempo todo tentando apavorar de alguma forma, tentando muitas vezes fazer a gente mudar de situação, né, de posição, né, de visão. Mas assim, até o ponto, para você ter ideia, eu chegar a dormir de pé no serviço, de dormir de pé, o cara explicando as coisas para mim, eu cochilando de pé. Você vê que até que ponto chega, a gente transpassa, assim, sabe, daquele branco, assim, parece que algo assim suga assim o sentido de tanto sono. Mas a gente acredita nisso sim, que há forças do mal, que sim, claro que são enviadas, né? Até mesmo quando pontos, até alguns livros, dependendo do livro que você lê, de batalha espiritual, se comenta até mesmo a respeito disso. Alguns livros que você lê comentam a respeito disso. O Daniel Mastral também comenta um pouco sobre isso, sobre quando alguns pontos vão se levantando e Deus vai começando a usar, sabe, aquele lugar para a adoração do nome dele. Satanás também levanta alguns monumentos, sabe? Ele levanta alguns pontos também, justamente nesses lugares, para jogar o esfriamento. Eu falei, cara, né, é interessante essas coisas aí, sabe? Por isso que, e aí entra naquele versículo que a gente está lendo, né? A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. A carne e o sangue se levanta, mas há algo por dentro que justamente quer nos afrontar e quer muitas vezes derrubar e fazer a gente mudar de direção. Sim, com certeza, nossa luta aí, assim como o senhor leu aí, é contra o príncipe dessa terra. Quem é o príncipe dessa terra? Satanás. Então, ele tá ali como cheio de artimanhas ali, tá? Ele tem uma quadrilha, né? Ele tem uma munição ali que, falar para você, ele se reveste mesmo de munições ali para tentar derrubar a gente aí. A gente pode ver mesmo lá que ele é insistente, né? Assim como o senhor falou, quando decidiu levantar um altar para adoração a Cristo aí, né? Assim como o senhor testemunhou aí, né? A gente pode ver também lá na palavra de Deus, a gente pode ver na vida de Jó, né? Onde o próprio Satanás ali foi acusador ali, falou para Deus ali, que Deus estava passando muita mão nas palavras de hoje, né? Que Deus estava passando muita mão na cabeça de Jó ali. Deus estava cercando ele de bênçãos ali, mas a gente vê a ousadia, né? A gente vê a ousadia dele, até que o próprio Deus ali falando, tentando jogar algo ali acusando ali Deus ali, o próprio Deus, né? Mas no fim de tudo ali, ele quebrou a cara, né? Porque Jó ali permaneceu firme. Até com Jesus lá mesmo, o próprio Jesus é Deus, então tentou lá de todas as maneiras, ofereceu o mundo, ofereceu o pão na hora que ele estava com fome. E ele é assim como o senhor falou aí, onde Deus coloca a bênção ali, ele tem uma
ele tenta de todas as formas dele ali, também tentar achar uma brechinha ali naquela bênção que Deus está te dando, para tentar entrar com as providências dele ali, para tentar tirar nosso descanso, a nossa paz em Cristo, tentar tirar a comunhão com Deus ali. Ele é cheio das artimanhas. Verdade. E olha só, portanto, versículo número 12, né? Versículo número 12. Então diz que a nossa luta, na verdade, não é contra a carne, né? Porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados. Quando se fala a respeito de principado, a gente fala a respeito, exatamente nisso que o Walter se comentou, né? A respeito da quadrilha, né? Quando fala a respeito de principados, potestades, dominadores, né? Aí estão falando também, é como se a gente falasse, por exemplo, do outro lado, no outro time, né? No time de Deus. É como se a gente dissesse assim, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? E organização dos anjos, hierarquia, né? Assim, quando a gente fala a respeito de principados, potestades, dominadores, isso me faz lembrar, por exemplo, quando aquele moço, um dos evangelistas diz que são 2 gadarenos, né? Um se destaca, mas ele diz assim que quando aquele moço o demônio foi expulso daquele moço lá, daquele homem lá, o demônio disse assim para Jesus: não nos mande fora dessa província. Ele não estava dando a ordem para Jesus, ele estava suplicando. Um dos evangelistas deixa bem claro sobre o tom de expressão que ele usou. Ele estava suplicando para Jesus, né? Implorando para Jesus, para que Jesus não mandasse ele fora daquela província. Por quê? Porque aquela era justamente aquela área que ele trabalhava, aquela área que ele atuava. É como, por exemplo, você vê espíritos familiares, espíritos que agem em áreas determinadas, né? E é como se ele dissesse assim, ó, você perdeu o emprego, você perdeu o trabalho, você não vai poder mais atuar. E a gente sabe que há liberdade para os demônios atuarem no mundo em que nós vivemos, né? Foi dada uma liberdade a eles, uma legalidade a eles para atuar até certo ponto, claro, ainda assim debaixo da autoridade de Deus, até o limite que Deus pôs. Mas ele disse, não nos mande fora das províncias, porque naquela província ele agia, né, naquela província, naquela região, é que ele dominava, é que ele atormentava, vamos dizer assim. Então, ele foi esse pedido a ele. Então, quando a gente olha principados, quando a gente olha a respeito de potestades, dominadores, a gente consegue enxergar algo mais ou menos assim, né? Esse campo onde ele atua, né? Esse campo onde ele age, né? Existem demônios, por exemplo, que atuam assim em estradas, rodovias, estradas, né? A gente estava até vendo algumas reportagens aqui na TV, para você ter ideia. O cara filma, você vê como o negócio é escancarado, e ele só não destrói mesmo isso aqui porque é um limite, é uma palavra e há a mão de Deus, porque senão ele sai destruindo tudo e todos. E filmando assim, sabe, o trânsito, daqui a pouco passa um sujeito de vulto preto assim, do nada aparece, do nada sai da filmagem, pra você ter ideia. Os caras ficam e várias outras filmagens, né, também aparece alguém assim dessa forma. E é bem interessante, porque a gente sabe que para a gente é algo assim, muito comum, né? Muito normal não, mas assim, é algo muito comum, né? É constante, a gente sabe disso. Então, por isso que até mesmo quando algumas pessoas conversam com a gente não leva por um lado, a gente precisa saber realmente por que lado a gente precisa receber essa palavra, né? Às vezes, por exemplo, alguém fala alguma coisa para a gente, ainda que com um confronto, de repente a pessoa não estava num dia bom, pode ser que talvez tenha dito algo assim para a gente, algo aborrecedor talvez, mas pode ser também que seja assim, algo no mundo espiritual. Então, por isso que a gente precisa estar ligado naquilo que acontece no mundo espiritual, né, para ter essa sensibilidade, essa percepção, né? Então, a gente precisa estar ligado, a gente precisa estar nessa dimensão espiritual constantemente. E é por isso que lá em Tessalonicenses, capítulo 5, o apóstolo Paulo sempre recomenda a gente, né? Orai sem cessar, estar sempre ali orando em espírito, né? Sempre intercedendo, para a gente ter essa sensibilidade, realmente, se isso vem de Deus, se isso não vem de Deus, né? Viu Pedro quando estava, por exemplo, aparentemente querendo o bem de Jesus, né? Não, senhor, não vamos deixar o senhor ir para a cruz, não vamos fazer isso, não, né? Nós vamos estar com o senhor aqui. O que Jesus disse para ele? Para trás de mim, Satanás, né?
Ou seja, então até o sujeito que estava ali do lado, ele fez questão de usar, apesar que no ministério de Jesus, constantemente ele usou pessoas próximas de Jesus, né? Constantemente. Até mesmo lá na cruz, o cara do lado. Um do lado ali se entregando para Jesus, outro do lado ali blasfemando. O negócio é... Então Satanás perseguiu ele ali ao pé da risca mesmo, estava ali sempre na poeira da sandália de Jesus, não largava por nada. Mas, como quem diz aí, quebrou a cara, né? Lá na cruz do Calvário, a cédula foi rasgada. E nós não temos que pagar mais nada. Hoje só servir a Deus, adorar Ele e permanecer fiel a Ele. Né, Valdeci? É isso mesmo. A gente pode ver ali que Jesus sempre ali, mesmo sendo Deus ali, sempre foi ali tentado ali pelo maligno, né? A gente pode ver até com Judas ali, né? Então, sempre, no seu ministério ali, sempre teve um dedinho ali de Satanás tentando estragar o plano perfeito, né? Tentando estragar esse plano, que foi esse plano maravilhoso para nossa salvação aí. Em relação à filmagem lá que o senhor comentou, é interessante que ele age em todas as áreas da vida, né? Em todas as áreas, seja individual, seja em conjunto, seja, vamos dizer assim, no país, vamos dizer, hoje a gente está vivendo uma batalha espiritual muito grande, na nossa nação, né, no nosso país. Então, ele não cessa, ele é insistente, ele, de uma forma ou de outra, ele tenta desanimar, tenta tirar, por exemplo, da nossa nação, tenta tirar os recursos aí que o Brasil tem, né? O Brasil era para ser um país aí bem desenvolvido, bem falado, né? É ao contrário do que a gente pode ver hoje, é um país que é mal falado, né? Por causa essas batalhas aí, essas lutas aí, muitas vezes espirituais mesmo, entendeu? E o diabo tá aí, tá tentando de todas as formas aí, porque tentando tirar proveito em todas as áreas aí, como a gente pode ver, né? E eu creio que constantemente a gente tem tido e passado por lutas, mas eu acredito que principalmente nessa época, né, que a gente está vivendo, eu creio que tem sido algo assim bem doloroso mesmo, porque quando a gente está lutando, mas a gente ainda está tendo armamento, suprimento, a gente está sendo mantido, né, e sendo financiado por alguém, eu creio que a luta sim, claro, mas a gente está recebendo condição de vencer, né? Ou a gente está conseguindo assim um suprimento assim um pouco mais fácil, né? Então até mesmo esse recuo que aconteceu aí na cidade de Sorocaba, mais algumas cidades aí, Bauru, mais algumas cidades aí, de entrar novamente na fase vermelha, né? Eu estava até vendo algumas reportagens aqui. Ainda bem, né, que parece que foi só no final de semana, né? Parece que é mais final de semana para evitar aglomeração, né? Porque se é no final de semana, então se crê que, né, durante a semana, né, vai acontecer as coisas assim na sua normalidade. Claro, dentro daquelas restrições lá, né? Distanciamento, aquela coisa lá. Mas, por exemplo, se as igrejas, elas entraram nessa questão aí não tá mais como um serviço essencial. A igreja não, né? Igrejas salão de cabeleireiro, mais algumas coisas. A gente vai estar se informando direitinho e passando aí, saindo no Jornal Cruzeiro do Sul também. O Manga estava até brigando com relação a isso, sabe? Com relação a isso, não querendo que entrasse nessa fase, né? O Manga. E tá brigando lá, parece. Vamos ver até onde vai, né? Graças a Deus a gente tem alguém, pelo menos agora, que pelo fato de ser cristão, né? Creio que, né, pensa um pouco mais nisso, né? Eu louvo a Deus por isso. E talvez entre, assim, específico, pelo menos na cidade de Sorocaba, igreja como serviço essencial. Mas, por exemplo, aquela questão, de novo, de a pessoa ficar em casa, né?
precisando ser fortalecida, porque às vezes em casa a pessoa não tem força para buscar, né? Às vezes em casa a pessoa não tem, por exemplo, a gente tá aqui, ó, tá aqui eu, por exemplo, e o Valdeci, né? Tá um tiozão, né? Falar para os, como diz, da melhor idade, né? Para dos 40 para cima, e o Valdeci para a galerinha mais jovem. Então, quer dizer, mas assim, se a gente for olhar, por exemplo, contar os membros, por exemplo, da igreja, a gente, talvez nem seja o número de visualizações que a gente esteja tendo, ou talvez nem todos estejam conectados, entendeu? Então, seria legal a gente pegar, assim, por exemplo, um jovem, um mais tiozão, outro menos, sabe? Assim, só para a gente poder ter, assim, várias visões, né? Várias linhas, assim, de enxergar de várias formas. Porque, assim, já que a gente, por exemplo, não vai poder, por exemplo, vamos supor que a gente não possa estar indo até a casa do Senhor, como diz o livro dos Salmos, pelo menos é interessante a gente poder, pelo menos em casa, estar recebendo, né? Porque, poxa, o alimento está chegando dentro de casa. Claro que não é a mesma coisa, porque o ambiente faz muita diferença. E Satanás, eu vou passar para o Valdeci, porque Satanás tem colocado, Valdeci, um seguinte pensamento no coração de muitas pessoas, e infelizmente muitas pessoas têm sido enganadas, e até mesmo usam aquilo que eles ouviram como se fosse a verdade absoluta, né? E diziam, ó, tanto faz isso, tanto faz aquilo. Algumas pessoas diziam o seguinte, e aí eu creio que já é induzido já. É indiferente se você está na casa ou se eu estou na igreja, é indiferente. Se eu estou em casa ou se eu estou... A igreja é simplesmente 4 paredes, é simplesmente... Olha que eu vou falar uma coisa para você. São 4 paredes, mas quando dói a barriga da gente, a gente vai lá naquelas 4 paredes atrás de alguma coisa, né? Então, em casa que a gente não fica. Então, quando a gente vai evangelizar alguém, a gente nunca diz assim, olha, vai na minha casa, que eu vou falar da palavra para ti. Não, a gente fala, vamos na igreja. São 4 paredes, né? Mas alguma coisa acontece sobrenatural dentro daquelas 4 paredes. Então, Satanás teme justamente isso. Ele tenta ofuscar, tenta embaçar a visão, né? Tenta colocar escama nos nossos olhos para que a gente não veja realmente quem Jesus é. Porque eu vou dizer, a partir do momento que a pessoa ela vê quem Jesus é, ela não larga de Jesus por nada. Porque ela vê a beleza de Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, a graça de Jesus. Eu não vou falar vista grossa, porque a gente erra tanto e ainda assim ele perdoa, mas a misericórdia, a misericórdia dele para com a gente. Cara, eu creio que não tem nem motivo para pensar em olhar para trás ou para pensar em baixar guarda, né, Valdir? Sim, com certeza. Esse regresso aí, podemos se dizer assim, em relação a voltar aí para a fase vermelha, com certeza é uma artimanha já, né, do maligno ali, porque pelo que eu sei, pastor, pelo que eu estou sabendo, a igreja está entrando como serviço essencial, mas pode ser que esteja mudado aí, eu não esteja sabendo. Mas assim, em relação a voltar só final de semana aí, para a fase vermelha, para não abrir, dias que são os dias que mais o pessoal vai para a igreja? Final de semana, você entendeu? Final de semana é o domingo ali que o pessoal geralmente vai mais para a igreja. Então já cai naquela coisa de artimanha mesmo, de artimanha pesada para derrubar aí. E queira ou não, o pessoal vai enfraquecendo, né? Vai enfraquecendo ali. Por mais que a gente tenta aí, faz aí as lives aí, faz aí os estudos aí online aí, é como o senhor falou, às vezes a pessoa, pelo comodismo ali da casa, acaba não separando esse momento aí, e não acaba não ouvindo a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e se a gente não estiver ouvindo ali, a nossa fé vai só esfriando cada vez mais, vai deturbando cada vez mais ali a nossa fé, né? Então, eu costumo dizer para o pessoal que a gente evangeliza, para o pessoal que a gente conversa, que Satanás está ali. É como aqueles desenhos, que do lado do seu ombro tem ali Satanás e do outro lado ali está o anjinho do Senhor. E muitas vezes a pessoa, infelizmente, ali pela fraqueza, pelo momento, podemos dizer assim, acaba optando
por ouvir a vozinha ali do inimigo que está no ombro ali. Muitas vezes é mais pela fraqueza mesmo ali, espiritualmente falando, né? Verdade. E a Maria Antônia fez um comentário aqui, né? Ele não desiste nunca, não desiste nunca, Maria Antônia, não desiste nunca. É por isso que a gente nunca pode desistir de Jesus. E ela faz outro comentário aqui também, né? Fica rondando, buscando, esperando uma chance para dar o bote, né? E é bem isso aí, porque assim como diz a carta de Pedro, eu vou abrir aqui a carta de Pedro, capítulo de número 5, 1 Pedro, né? Capítulo 5. Pedro fica aí depois de Hebreus, depois de Tiago. Você vai encontrar a primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Olha só, versículo de número. Eu vou ler a partir do 6. Diz assim: Humilhai-vos, pois, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, ao seu tempo, ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, olha só. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão e buscando quem possa tragar. Ou seja, o cara quer ganhar no grito, meu. Bramando como um leão, ou seja, aquele que, né, acha que o território é dele e pronto, né? E o território em si pode ser que ele tenha recebido essa liberdade, mas entrar no condomínio celestial onde o cristão habita, isso aí ele não tem essa liberdade, não. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Então, eu creio que diante de cada servo de Deus, eu creio que está ali os anjos de Deus, né? Guardando as nossas vidas e os anjos de Deus à nossa disposição. Eu creio nisso. Creio nisso. Os anjos de Deus estão à nossa disposição ali para nos defender, para nos guardar e para nos livrar. Então, nesse redor, dentro desse redor, ele fica o derredor, que é uma proximidade, mas um pouco mais longe. Mas nesse redor, dentro dessa guarda dos anjos, aí ele não tem essa liberdade. Essa liberdade ele não recebeu. Ele vai ficar rosnando aí, uivando, latindo do lado de fora. Dentro, aí não. Aí ele vai se dar mal nessa. Ele vai dar com a porta na cara, né? Por isso que a Bíblia diz que a gente precisa resistir ao diabo, né? Resistir. Resistir é dizer não quero. Não quero, sai para lá, pega o que quer ter e volta para o lugar de onde você veio, em nome de Jesus. Manda embora, isso é resistir. Se você não deixar aquilo, né, tomar conta de você, resiste. Você dizer não. E com certeza, e ele vai fugir de cada um de nós, né? Ah, sim, com certeza. É como o senhor disse aí, nós estamos ali cercados pelo Espírito Santo, nós estamos cercados por Deus. É como se fosse a gente aqui estivesse andando como uma bolha ao nosso redor. E logo ao redor, do lado de fora dessa bolha, Satanás já está ali, já está tentando se infiltrar, está tentando ali de todas as formas, com as artimanhas dele ali, tentando entrar nessa bolha ali que a gente tá, tentando rasgar a bolha, tentando de todas as formas ali, rugindo como leão, né? Tentando de todas as formas uma brechinha ali que a gente deixe para ele vir com tudo ali. Ele não tem misericórdia não. As misericórdias somente o Senhor que tem sobre nós. Verdade. E assim como, por exemplo, está escrito em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que o Senhor, ele está batendo na porta, eu creio que também, se há um toque na porta, através de tentação, através de opressão, né, de lançar setas, eu creio que há também um toque na porta, querendo entrar também, né, para fazer algum tipo de obra na vida do cristão, né, mas está repreendido em nome de Jesus. E então, quando ele fala a respeito de principados, é curioso o fato dessa atuação, né? Porque esses espíritos, eles agem em lugares específicos, né? Eles agem em lugares específicos, ou seja, a gente encontra espírito familiar, a gente encontra espírito... quando a gente lê o Salmo de número 91, meu, é um negócio assim totalmente... É batalha espiritual, sabe? É Deus protegendo ali e guardando. Ele começa a falar daquilo que ele tem guardado.
Mas é um trauma, assim, sabe? Quando ele diz assim, olha, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita. Ou seja, muitas pessoas não vão resistir nisso, sabe? Não vão resistir. Quando, por exemplo, a gente tem um tempo aqui para estar falando a respeito da palavra de Deus e contando um pouco a respeito do testemunho das coisas de Deus, né? Aquilo que nosso coração se alegra. Tenho certeza que muitas pessoas nessa hora, elas estão assistindo não a novela, ainda que seja, né? Chamada por esse nome, Gênesis, ou não um filme cristão, né? Ou não ouvindo um louvor, ainda que, por exemplo, não vá com a nossa cara, que seja, mas bota um negócio de Deus lá para fazer, para alegrar o coração, né? Poxa. Mas eu tenho certeza que exatamente nessa hora, né? Muitos cristãos até mesmo estão assistindo novela de Globo, está assistindo quantas coisas assim que não edificam, né? Isso eu chamo também de um bater a porta, né? Então, quando a pessoa ela abre a porta, é muito mais difícil a pessoa conseguir largar daquilo, quando a pessoa ela dá legalidade, né? Porque ela permitiu que aquilo entrasse. Então, se ela permitiu, ele vai achar que aquilo lá, né, é o que diz lá no Evangelho de Mateus, né? Se tiver algum comentário, pode fazer, Valdir. Vou procurar aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Eu creio que seja assim também. Eu creio assim que, da mesma forma que nós temos o livre-arbítrio para receber a Cristo, para receber a tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, da mesma forma a gente tem o livre-arbítrio para receber também de Satanás aquilo que ele tem preparado para cada um de nós. E basta a gente escolher, basta a gente querer e decidir pelas coisas que Deus tem preparado para nós, né? Não o que o próprio Satanás tem. Mas ele não vai chegar ali de sopetão ali, lógico, ele vem rugindo, ele vem querendo, mas só que se a gente resistir ao mal, ele não vai ter vez, entendeu? E muitas pessoas comentam, eu já vou ler já aqui, vou fazer a leitura já, mas muitas pessoas comentam de uma forma assim que, puxa, eu fico só olhando, sabe, só observando. Mas muitas pessoas comentam até, por exemplo, que Satanás ele não tem nada de bom, mas só coisa de ruim. Ele tem coisas satisfatórias para a carne. Então, se é a vontade da carne que as pessoas estão buscando, cara, ele tem coisas satisfatórias. Jesus, num tempo de fome, o que ele ofereceu? Pães, ou seja, satisfatório. Enquanto ele estava assim, não era reconhecido até então como rei, o que ele ofereceu? Reinos, satisfatório. Enche, dá prazer, né? Só ser poderosa e o mundo se curvar diante dela, é satisfatório, gera um certo prazer, né? Mas, ou seja, ele vai custar caro, né? E vai pesar lá na frente, com certeza, vai ter um preço alto, né? Vai pesar com certeza, mas é satisfatório. Por isso que muitas pessoas não têm resistido, né? Por isso que muitas pessoas têm aderido justamente ao time das trevas e têm dito, eu vou jogar nesse time mesmo, né? E tanto que até mesmo algumas pessoas comentam, bom, se Deus não dá, o diabo dá. Bom, o diabo ele dá, não vou nem dizer dar com ele com a mão tira com a outra, mas eu vou dizer assim algo um pouquinho mais fundo. Ele dá, mas cada coisa que ele dá vai tirando um pouco mais nossa visão. Cada coisa que a pessoa recebe de Satanás, a pessoa começa a enxergar um pouco menos a respeito das coisas de Deus. É como que fosse cegando. Cada objeto, cada coisa que ele dá, a pessoa vai enxergando menos e vai se infiltrando mais nesse mundo das trevas. Então, não compensa, não vale a pena. Olha só com relação à resistência, Valdir, aquilo que acontece no mundo espiritual. Mateus capítulo 12, versículo de número 43, diz assim, olha só. E quando o espírito imundo, ele tem saído do homem, anda por lugares áridos, deixa eu colocar na Bíblia aqui, que dá a impressão que eu estou olhando para o chão. Diz assim, olha só. E quando o espírito imundo, ele sai, e tem saído do homem, né? Sair da pessoa ali, e anda por lugares áridos, lugares secos, né? E não encontra lugar, não encontra repouso, lugar onde ele possa habitar. E ele diz, então voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando para lá, acho ela desocupada, limpa, né, sem habitação, varrida, ou seja, tá do jeito que ele gosta, e adornada, assim, do jeitinho que ele gosta, né?
Então ele leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos ou estado daquele homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com essa geração má. Ele diz que o interessante é que Jesus não disse que pode ser que aconteça. Ele não falou que pode ser que aconteça. Ele diz acontecerá. Olha a palavra de Jesus. Vai acontecer com essa geração má e perversa. Né? Através da maldade do coração do homem, é como que um canal para Satanás realmente entrar e fazer a obra que ele está querendo fazer. Então, mas olha só. Então, quando a pessoa ela faz essa entrega, e ela não deixa realmente a palavra de Deus fluir dentro dela, não deixa a palavra de Deus realmente operar dentro do coração dela, e fica aquela coisa, como nós sempre comentamos, a palavra que eu gosto muito, Mateus capítulo 13, a parábola do semeador, a semente cai, mas fica assim, na superfície, ela não penetra. Quem foi agricultor já sabe disso, né? Para plantar tem que fazer um buraco na terra, jogar a semente e cobrir. E entra naquilo que o salmista diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração, ou seja, não está por fora, mas está por dentro, né? Tá infiltrada. Guardei no meu coração para não pecar contra ti. E então ele vem, olha só, quando ele encontra alguém exatamente dessa forma, mesmo havendo libertação. Por que ele diz eu vou voltar para o lugar de onde saí? Né? Porque houve o processo de libertação, mas não houve realmente uma entrega. A pessoa simplesmente foi beneficiada pelo nome de Jesus, né? O famoso sai em nome de Jesus, ela foi beneficiada por isso, mas ela mesma não se entregou, ela se contentou simplesmente com a bênção. Sabe aquelas pessoas que se contentam com a bênção? Jesus abençoou, ela vira as costas? É a pessoa que se contenta com a bênção, ou seja, foi abençoada, foi limpa naquela hora, não entregou a vida para Jesus? O demônio vai lá dar uma voltinha, ver que a pessoa realmente está ainda sem Deus, né? Mas a casinha, o coração ali está limpo, ela vem, traz mais 7 junto com ela e fica pior do que já era. Então você vê, né? Tem gente, por isso que alguns falam assim, né? Oxa, fulano parece que não tem conserto, não tem vergonha na cara, não toma rumo, não tem um jeito. Na verdade, não é bem assim. É o espírito que está dentro da pessoa que muitas vezes é mais forte do que a pessoa e fica naquela luta, né? E a pessoa acaba não se achegando mesmo a Deus. E é uma luta constante, isso somente aí através de jejum, de oração, para quebrar realmente essa caça de demônio maldita, né? Que vive aí tirando muitas pessoas da presença de Deus, né? Com certeza, ele é astuto, né? Ele vai preparar os melhores pratos, ele não vai chegar e vai preparar algo ali que para os seus olhos ali naquele momento não seja tão bonito, não seja tão, vamos dizer, tão degustador ali, que você está naquele momento, seja um prato ali, seja ele vai sempre preparar o melhor, porque você vai olhar com seus olhos e vai querer mesmo, vai desejar aquilo ali. Então, assim como o senhor comentou, o diabo ele presenteia assim, ele dá uns presentinhos aí que seja em todas as áreas da vida, né? A gente vê uma área que é bem atacada, é a área do casamento na vida, nos dias de hoje, né? Por quê? Porque ele quer destruir o lar, né? Ele quer destruir ali famílias. Então, ele usa essas artimanhas ali. E a pessoa que está fraca, assim como o senhor comentou também, que as pessoas aí aceita ali, eu tenho visto, tem um certo colega meu aí, de caminhada, que até, muitas vezes a gente chegou até a comentar, nossa, mas toda vez que tem apelo na igreja, o rapaz vai lá, vai lá no apelo lá aceitar Jesus. E não foi só uma vez, entendeu? Então a gente, é aquilo que o senhor comentou, aceita ali, recebe Deus ali, recebe Deus naquele momento, aceita ali, só que há algo que possa estar espiritualmente tentando, não deixa que se firme, né? Não deixa que a pessoa se firma. Então acaba voltando, e assim como o senhor falou aí, que volta e volta mais pesado ainda, os espíritos malignos. Então, e ele é acusador, né? Ele, se você não colocar a mente no lugar, se você não colocar a mente em Cristo ali, se você não se firmar mesmo em Cristo,
Ele vai colocar na sua mente, vai entrar na sua mente, vai colocar, vai acusar que você está fazendo isso, aquilo, de errado. E se você não tiver firme, se você não tiver com fé, você vai acabar acatando, né? Você vai acabar acatando aquilo ali. Que, eu sou um derrotado mesmo, sou isso, sou aquilo. Por isso a gente tem que estar fortalecido aí, com as armaduras de Deus aí. E quando recebe, né, Valdeci? A pessoa recebe Jesus, uma vez, recebe duas, recebe três, recebe quatro. Assim, você comentando aí, já fui... O Espírito Santo se transporta a mente da gente para um trecho da Bíblia. E logo eu já olhei aqui para a passagem de Marta e Maria, né? Aqui em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Eu vou ler, só vou narrar a história. Quando Jesus estava passando pelo povoado de Betânia, é interessante que Marta, ela foi ao encontro de Jesus. Eu entendo assim como alguém que recebe Jesus. Né? Recebi Jesus, entreguei minha vida para Jesus. Ela foi até Jesus. Maria ficou, mas ela foi até Jesus. Mas quando Jesus chegou na casa, entrou na casa, o que ela fez? Ela se distraiu com afazeres. Né? Ou seja, então a gente entende alguém que realmente entrega realmente a vida para Jesus, mas dá um tempo a pessoa já volta para aquilo que fazia antes, como os discípulos disseram, né? Vamos pescar, ou seja, vamos voltar para a velha vida. Então, Maria ela não foi diretamente de encontro a Jesus, lá fora da sua casa, mas ela recebeu na sua casa e ela se assentou aos pés de Jesus. Né? Ela se alimentou das coisas que é de Deus. Assim como diz Deuteronômio, né? E também Jesus diz lá no Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, os afazeres, a gente nasceu, né? É que não nasce trabalhando, mas a gente nasceria trabalhando, morreria trabalhando, o trabalho nunca ia acabar, né? Mas para a palavra de Deus vai haver um tempo em que a gente vai buscar, né? Mas vai haver um tempo que eu creio que as pessoas elas vão ser impossibilitadas de buscar. Eu creio que sim. Tanto até mesmo no mundo, quando houver o arrebatamento, vai haver essa impossibilidade, mas como também, eu acredito assim, que de tanto a pessoa, muitas vezes, ela dizer não para o Senhor, eu creio nisso, que o próprio inimigo, ele põe barreiras e impossibilita a pessoa de buscar a Deus, sabe? Por exemplo, e por isso que não pode haver uma resistência, assim, da nossa parte, não pode haver resistência da nossa parte. Eu não vou nem falar um versículo que eu gosto muito, porque é coisa que a gente tem no coração faz tempo. Mas o livro de Provérbios no capítulo de número 29, diz assim, olha, o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Ou seja, o camarada, a pessoa que muitas vezes não se encurva realmente diante do Senhor serviço, ele não se encurva diante da vontade de Deus, né? E Deus sempre chamando, sempre ali, lembrando ele a respeito desse momento, que a pessoa realmente não se encurva diante de Deus, sabe? Ou seja, ele vai ser quebrantado sem que haja cura, ou seja, até para Deus existe um tempo, até para Deus existe vamos dizer assim, um limite. A gente crê na misericórdia de Deus, crê na bondade de Deus, eu creio sim em tudo isso, mas eu creio que, assim, Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita bondade, eu creio que para aquilo que a gente tem para fazer para Ele, para aquilo que a gente tem por fazer, com certeza, pelo nome dEle, eu creio que, eu sempre eu já comentei com várias pessoas sobre isso. Quando Jesus ele estava passando, chamando os seus discípulos, ele disse, vem, segue-me. Os caras levantaram de onde ele estava. Os mais simples, mas os privilegiados também, no caso de Mateus, e enfim, que era funcionário, né, do alto escalão ali, que era funcionário romano e cobrador de impostos. O cara era bem vivido. Mas eles já levantavam, já seguiam Jesus, né, abrindo mão de tudo. Mas eu creio que se eles não saíssem daquele lugar e permanecessem naquela vida, naquela situação, eu creio que depois, se eles tivessem se achegado até Jesus, eu creio que o tratamento não seria o mesmo. Eu creio que não seria o mesmo. Eu creio que não, porque você pode ver, quem foram, por exemplo, os 12 discípulos de Jesus? Diante de uma multidão, a primeira ministração de Jesus no Evangelho de João, que palavra assim bem dura, só sobraram os 12. E ele falou, para onde vocês querem ir embora também? Né? Aí Pedro disse, para nós iremos, né? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ou seja, mas a gente entende que se eu disser não para Jesus, mas lá na frente, Jesus, acho que eu quero sim.
Olha, eu creio que talvez o tratamento não seja o mesmo, sabe, de que quando ele me chamou pela primeira vez. A primeira vez é sempre a vez, é sempre o, vamos dizer assim, o top, né, o primeiro amor, sabe, é o que diz lá na carta à igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, quando ele diz assim, ele não diz assim, por exemplo, olha, continue fazendo as obras, né, quando vê a igreja de Éfeso tropeçando, né, ele não diz assim, olha, olha para frente e volte a fazer obras. Não, não, não. Ele falou assim, lembra do lugar onde você caiu e volte às primeiras obras. Ou seja, o top é aquilo, sabe? Aquele primeiro amor, aquela chama, aquele negócio todo de quando a gente não enxergava defeito nas coisas, a gente não via problema, a gente só queria ver Deus, a gente só queria cantar para Deus, a gente só queria fazer para Deus, a gente só queria Deus na nossa vida. Né? Esse é o top da vida cristã, esse é o momento, vou chamar assim, desse é o auge da vida cristã, né? Quando a gente tem realmente olhar ali para Jesus, né? Como no caso de Pedro. Quando ele parou para pensar em olhar de lado, ele naufragou. Então, a vida cristã, a gente vê que é bem por aí, cara, e não dá para olhar de lado, né? Entre tantas coisas ali de Marta, claro, eu sei que o que ela tinha que fazer aqui era extremamente necessário. Eram coisas necessárias. Os afazeres de casa são, vai ficar como isso aqui. Mas ele mostrou prioridade, né? Prioridade realmente a se assentar aos pés dele e se alimentar daquilo que ele tem realmente para as nossas vidas, né? Então, e ele próprio diz, né, no final dessa passagem, que Maria ficou com a melhor parte. Então, o que a gente pode tirar de lição disso aí? É que é lógico, igual o senhor comentou, as coisas, os afazeres, o trabalho, a família ali, é lógico, é interessante, é legal, é tudo, é bênção, mas qual é a melhor parte, né? Realmente, qual é a melhor parte da nossa vida? E não há tempo, igual o senhor comentou aí sobre Pedro, aí não há tempo de olhar para o lado, não há tempo de olhar para trás, como foi a irmã de Ló, a mulher de Ló. Então, o tempo é de seguir em diante, de seguir em frente, rumo às coisas do alto, né? Rumo às coisas de Jesus Cristo, rumo essa porta que é estreita, né? Então, não há tempo de pensarmos muito, não. Glória a Deus. Pô, a gente ficou aqui no versículo de número 12. Você quer deixar uma mensagem para o pessoal aí? Antes da gente deixar a nossa saudação final, você quer deixar uma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente, enfim, a gente sabe o tempo que a gente está vivendo, né? E as épocas enfim, você gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal que está acompanhando a gente e para o coração deles? Você fica à vontade, tá? Amém. Eu não sei aí que eu não estou no Facebook, né? Eu não sei com quem que está visualizando e quem que está seguindo a gente aí, quem está online com a gente aí. Uma pessoa eu tenho certeza que está aí com a gente, é a irmã Maria Antônia Trigo. Tá. Tenho certeza que ela está com a gente aí. A irmã Vera Zanin sempre também está com a gente. Também as duas Então, são mas as é assim, primeiras. então, é legal, é bênção, é interessante, cara. Que assim, a gente, vamos dizer que a gente tem um certo esforço aí, a gente paga um preço aí para pastor aí mesmo, aí para estar fazendo esses estudos. É claro que a gente faz para a gente, é claro que a gente faz ali para a gente também crescer. A gente tem que estar ali se fortalecendo, e essa é uma forma da gente estar se fortalecendo. É lendo a palavra de Deus, é estudando sobre a palavra de Deus. Então a gente paga esse preço. E é interessante de ver como as irmãs aí, elas estão aí sempre aí tentando também ser fortalecidas. A fé vem, a fé vem pelo ouvir, e elas estão ouvindo. Então, essa é a mensagem que elas possam receber nessa noite aí. Que continue firme aí ouvindo aí a palavra, ouvindo de Deus aí, sendo uma live, sendo louvores, sendo alguma
outra ministração e fazendo como Maria, né? Dando prioridade aí às coisas de Deus, que bênçãos do Senhor. As demais coisas, né, como se diz, as outras coisas ali possam ser acrescentadas. Primeiramente, buscar aí a Deus, né? É isso aí. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela vida do Valdeci, que participou aqui com a gente. E fica aí essas palavras, né, ditas pelo Valdeci, que Deus possa abençoar grandemente a vida dos irmãos em nome de Jesus. Que Deus abençoe pelo carinho de cada irmão, Deus abençoe pelo tempo, pela disposição. A gente sabe que os irmãos, às vezes, deixam coisas aí para trás, né, como fez Maria, para justamente se achegar junto com a gente e dando essa força para a gente e também se alimentando aí do seu espírito. Então, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos em nome de Jesus. Deus possa acrescentar na vida de vocês, tá bom? Deus possa derramar sobre a vida de vocês em nome de Jesus. E um abraço ao meu pastor Levi Mesquita, minha pastora Josefina, estão sempre conosco também. Sônia está sempre conosco também, pastor Pedro, Deus abençoe, o Davi também está com a gente, Deus abençoe, pastor, pastor Silvio está sempre com a gente também, e com a gente está aqui também, sempre, né, tem um gato miando aqui na minha orelha que tá dando certo, não, e sempre está com a gente também, sempre está com a gente também, né, o Davi sempre marcando presença aí com a gente também. Então, Deus abençoe a todos, né? O irmão Zé, com a irmã Maria, enfim, Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá bom? Que Deus possa abençoar, Deus possa acrescentar. Deus abençoe você que só deu uma passada por aqui, tá? Deus abençoe você que deixou seu comentário. Deus abençoe em nome de Jesus. Você que simplesmente dá sua participação, deixa sua participação. E Deus abençoe você que faz parte, você que faz questão de participar. Deus abençoe mais e mais ainda as suas vidas em nome de Jesus, tá bom? Que Deus, com certeza, eu falo isso porque, assim, a gente é tão minúsculo na nossa maneira de agradecer, tem nome que a gente até esquece, pra você ter ideia. Então, a gente é tão minúsculo, tão limitado na nossa maneira de agradecer, de se manifestar. A gente crê que nesse bate-papo, né, a gente crê que se tivesse uma terceira janelinha e ele fosse visível, com certeza o Senhor estaria presente nessa conversa aqui também, mas nós sabemos que Ele está aqui. Então, Ele está vendo a vida de vocês, Ele está percebendo a busca de vocês, o tempo que vocês dão para Ele. Eu tenho certeza que Ele vai recompensar vocês, assim como está escrito lá em Hebreus, né? Ele é galardoador, Ele é recompensador de todos aqueles que o buscam. E quando eu falo buscar, irmãos, a gente fala em buscar, de repente você acha que você tem que andar 1.000 quilômetros para subir no Morro Everest para clamar a Deus. Não estou falando de buscar assim. Como está escrito na palavra, bem-aventurado aquele que lê, ouve e guarda, né? Quando a gente fala em buscar, você está orando, você está buscando, você está clamando, você está desejando aquilo dentro de você. Só o fato de você desejar aquilo dentro de você é uma maneira de você buscar. Existem muitas maneiras de se buscar, assim como existem muitas maneiras de adorar. Mas o fato de você querer aquilo, essa palavra dentro de você, é uma forma de você buscar, a forma tua de buscar, né? Pessoas que gritam, berra, esperneia, pula nas paredes. Tem gente que é mais tranquilo, mais de boa, mas não deixa de buscar da mesma forma, né? Claro que a gente se identifica mais com uma maneira do que com outras, mas enfim, Deus não, Deus recebe diferente, né? Deus recebe simplesmente aquele que busca, porque se Ele conhece antes de sair nossa boca, Ele conhece aquilo que está no coração, ou seja, então, né? Como é que Ele atendeu a oração de Ana, né? Ou seja, Ele tirou a oração lá de dentro, né? Para receber para Ele. Então, Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus, tá bom? Meu amado, Valdeci, deixa eu dar um close aqui agora. Meu amado, a Valdeci, está aqui comigo o meu pastor Maicon Arruda. Glória a Deus. Pensa no nome de Deus. Glória a Deus, meu pastor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, querido. Te amo em Cristo. Eu só não sei onde você está. A última foto que eu vi tua, você estava lá em Marília, rapaz. Não sei onde você está, por aquele lado lá, Bauru. Mas Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus, né? Pastor Michael, aprendemos muito com ele nessa caminhada, nessa fé, nessa como diz o colega meu, né, nessa labuta, né, nessa batalha cristã, e nos ensinou muito através da sua própria vida, né, da sua busca e também daquilo que ele é, e daquilo que ele é, e daquilo que ele representa para nós, nessa amizade que a gente tem, nessa identidade que a gente tem um com o outro. Deus abençoe, pastor Marcos, sua vida em nome de Jesus, tá bom, querido? Deus possa acrescentar na tua vida, Deus possa abençoar aí o fruto das tuas obras, tá bom, amado? Te amo em Cristo, não esquece disso, não. E
Amado, nós vamos ficar por aqui, tá bom? Deus abençoe grandemente sua vida em nome de Jesus. E na próxima sexta-feira, tá nós dois aqui, eu e Valdeci, batendo aquele papinho, né, a respeito de batalha espiritual. A gente vai entrar aí no versículo de número 13, tá bom? Para a gente comentar um pouquinho a respeito daquilo que Deus tem para as nossas vidas, tá bom, querido? Deus abençoe, um abraço, fica com Deus, até lá. Sua saudação, Valdeci. Amém. Deus abençoe aos amados irmãos em Cristo aí. Seria até injusto da minha parte falar, assim como eu comentei, só da irmã Maria e da Vera Zanin, né? Mas que Deus possa estar recompensando cada pessoa que passou por aí, cada pessoa que buscou crescer na graça e no conhecimento junto conosco aí nessa noite, e que Deus, assim como o senhor comentou, ele tem o prazer em dar, ele tem o prazer em nos abençoar, que ele possa recompensar essa busca de cada um de vocês aí. Um grande abraço nos seus corações aí, fique com Deus, um beijo. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Obrigado, Valdeci. Um abraço. Até mais. Nada.